Boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Kenji, falo da província de Mie-ken, aqui no Japão. Hoje é dia 12 de maio de 2023 e eu gostaria de subir mais esse vídeo falando a respeito de alguns tipos de relacionamentos disfuncionais, né? Conforme o padrão que eu costumo sempre fazer em todos os vídeos, né? Eu gostaria de dizer a você que se você tem dificuldade de chegar até o final dos vídeos, né? Essa é a primeira vez que você cai em um vídeo meu, eu sempre falo isso aqui no começo de cada vídeo, tá? Se você tem dificuldade de chegar até o final, até a conclusão, né, da tese aqui do que eu tenho falado, você pode clicar nessa ferramenta do YouTube aqui em cima, que é como se fosse uma engrenagemzinha, e ali vai ter um acelerador de vídeo, tá? Isso aí encurta o vídeo aí em coisa de 50% até 75% do tamanho dele, tá? Ele acelera a velocidade da voz do interlocutor, fazendo com que o vídeo encurte de tamanho. E uma segunda coisa que eu costumo dizer no início de todos os vídeos, né? Os meus vídeos, eles têm algumas opiniões um pouco fortes em alguns momentos, tá? Embora eu me baseie sempre numa perspectiva, numa visão mais biológica, mais genética, mais antropológica possível, assim. O mínimo possível em aspectos muito pessoais, muito psicológicos de indivíduos isoladamente e até sociais, né? Então eu falo muito do comportamento humano como animais mesmo, como algo que nós aprendemos e está incutido no nosso DNA desde 1,5 milhões, 5 milhões de anos, né? Os primeiros seres humanos que andaram aí sobre a Terra. Por isso que muitas vezes as minhas opiniões são um pouco... eu não rodeio muito nesse sentido, eu acabo indo muito direto ao ponto e podem ser opiniões um pouco ácidas perante alguns públicos aí. E se você tem alguma objeção, de repente você tem algum contraponto sobre aquilo que eu tenho falado, eu gostaria que você deixasse seu comentário aqui embaixo, sua opinião. Porém, antes de fazer isso, que você venha assistir o vídeo que eu falo a respeito de relativismos, tá? Eu vou deixar aqui no comentário fixado embaixo aqui do vídeo sobre relativismos, né? Como é que funciona? Vou dar um exemplo aqui bobo, tá? Eu digo, por exemplo, que as mulheres tendem no geral a escolher homens, né, namorados, relacionamentos com homens que sejam mais altos do que elas, tá? E aí pode vir alguém falando de uma exceção, que é uma mulher que escolheu um cara baixinho, etc, etc. Mas assim, eu não tomo como base exceções aqui nesse canal e nesses vídeos, tá? Eu sempre vou falar das vias de regra, eu sempre vou falar da maioria das pessoas, tá? Do geral. Dificilmente eu vou querer dialogar, tratar a respeito de exceções. Então é o seguinte, né? Um dos inscritos do canal, indo aqui já direto pro tema, uma das pessoas que visualizou alguns vídeos meus aqui, ele deixou uma lista com alguns itens, com alguns possíveis temas que eu poderia estar abordando. E eu agradeço novamente esse rapaz, tá? Esses temas, eles têm um viés mais masculino, tá? Então assim, eu tento ser o mais equilibrado possível nos vídeos, falando um pouco dos relacionamentos, pontos a favor e contra do que as mulheres, do que os homens estão fazendo em termos mais gerais, tá? Embora a sociedade esteja enviesando, facilitando o comportamento de um desses gêneros, tá? E dificultando de outros. Enfim, ele deixou uma lista com alguns pontos. Eu gostaria de falar aqui sobre um desses pontos que ele mencionou serem pontos aí importantes para estar debatendo no canal aqui, nos vídeos, né? Ele respondeu, ele perguntou qual que seria a minha opinião aqui com relação às redes sociais, né? Provavelmente mais especificamente o Instagram, e o comportamento das moças medianas dentro dessas redes sociais e como isso tem afetado a maneira como elas pensam e, de certa forma, iludido essas moças, tá? E aí, sem mais delongas, eu gostaria de entrar direto no tema, tá?
tentar passar não dos 20 minutos aí de vídeo. Bom, a minha opinião é a seguinte: no vídeo anterior e em alguns vídeos anteriormente, a maior parte das pessoas já está familiarizada com a minha opinião a respeito de redes sociais e o comportamento feminino nelas, tá? No vídeo anterior, inclusive, eu até mencionei ter tido acesso a WhatsApp, a Instagram de algumas moças, tá? E eu confesso que eu fiquei bastante chocado com o fato de como é insano, tá? Como é maluco o que acontece ali, tá? É muita validação gratuita, é muito homem chamando atenção sem conhecer, em outras palavras, isso está desbalanceando o mercado, não tem uma palavra melhor para, mas isso está desbalanceando o relacionamento entre homens e mulheres, sejam casados ou solteiros, tá? Eu vou contar um depoimento aqui real de uma situação que aconteceu, tá? Eu presenciei, e que depois eu conversando com alguns casais, eu percebi que é bastante comum, tá? Vamos lá. Conheci uma moça, um rapaz, tá? E eles tinham um casamento e tal, estavam casados, né? E de repente o rapaz começou a notar sinais de esfriamento na moça, tá? Tanto esfriamento emocional como projetos ela começou a fazer projetos independentes. Ela estava no relacionamento e tudo mais, mas era como se já não estivesse mais ali, de certa forma. E isso se sucedeu à entrada dela num novo setor de serviço, num novo emprego, tá? Eu vou trazer aqui o que? A armadilha da rede social, no caso da mulher mediana, tá? O que aconteceu? Depois de um tempo, ficou claro para esse rapaz aí o que estava sucedendo, qual que era o motivo, a razão da mudança de comportamento dessa moça, tá? E eu conversando com ele e tudo, ficou claro para mim também que era isso. Essa moça, ela havia mudado de emprego e fez amizade com algumas meninas, tá? Dentro desse setor de serviço novo. Ela era casada, as outras meninas eram solteiras, tá? E aí o que acontece? As meninas começaram a falar pra ela sobre as vantagens de ser solteira, vamos dizer assim, convidar ela para lugares onde teoricamente não eram lugares para o casal tá indo, né, pra tá se divertindo com elas. Eram lugares onde ela possivelmente poderia ir sozinha, né, caso ela não estivesse compromissada. Isso foi criando um desbalanço assim dentro dela, né? No sentido de, será que vale mesmo a pena estar em um relacionamento, né? O rapaz também, pelo que eu lembro muito bem, ele meio que se largou um pouco quando o filho deles nasceu, tal. O cara ficava mais com a criança e já não tinha tempo para as atividades que faziam com que ele fosse um cara mais atraente para ela e tudo mais, e talvez isso possa ter contribuído bastante com a coisa. O que acontece, um belo dia esse cara, ele abriu, acho que um tablet, um celular dela lá, rede social, e ele viu quanta validação essa moça estava recebendo da internet. Era muito homem elogiando a troco de nada, muito homem enviando mensagem a troco de nada. E qual que é o ponto que eu vim chegando nesse vídeo aqui aos 9 minutos, tá? Esse meu inscrito, ele comentou sobre qual que é a ilusão da mulher mediana nas redes sociais, tá? Eu vim dando esse exemplo aqui de muitos outros tipos de problemas que a rede social está causando dentro dos relacionamentos, mais precisamente com relação ao comportamento feminino, tá? Porque as redes sociais, principalmente o Instagram, o layout, se você for ver coraçãozinho, foto, tudo mais, ele foi projetado para a mulher, tá? Ele foi projetado para criar um desbalanço de poderes entre mulheres e homens. Vamos lá. Isso melhorou bastante a autoestima da moça, tá? Porque cada foto que ela postava ali e tudo mais, era bastante gente curtindo, assim. Eu chamo de homens de baixo nível, tá? Mas a mulher, muitas vezes, ela não sabe diferenciar nessa hora
baixo nível, o que é um homem de alto nível, tá? Para ela são números. Então assim, muitas curtidas, muita validação gratuita. A mulher mediana, ela tem a ilusão de que ela tem, por exemplo, não gosto de dar nota para as pessoas aqui, não gosto de pôr pontos, mas assim, para encurtar o tamanho do vídeo, vou fazer dessa forma, tá? De 0 a 10, tá? Uma menina em nota 5, ela acha na rede social que ela é uma nota 7, por quê? Fotos com muitos filtros, tá? Poses mais sensuais, que mais? Jogo de câmera, jogo de luzes. A pessoa consegue fazer as fotos de uma forma que fique mais bonita em rede social do que ela seria pessoalmente, tá? Então uma moça que nota 5, com a validação de masculina dos gados, tá? Não são homens normalmente de alto valor. Normalmente o que aparece é gado ou pessoas com problemas psicológicos, transtornos de personalidade grave, tá? A menina na nota 5 se sente uma 7, a menina na nota 7 se sente uma 8, 9. A menina na nota 8, quando entra na rede social, ela praticamente age como se fosse uma subcelebridade, tá? E essa validação gratuita masculina que as moças recebem, normalmente faz com que elas adotem certos comportamentos nocivos aos relacionamentos interpessoais, né? Aos relacionamentos conjugais, matrimoniais, aí, tudo mais. A mulher passa, de uma certa forma, a ficar um pouco mais arrogante, tá? E eu acho isso bem inútil, bem bobo, porque na prática a rede social ela não reflete com perfeição a vida da gente, tá? Você tem lá 1000 pessoas, você tá seguindo, você segue 1000 pessoas, mas eu li em alguns livros que você, na realidade, é o resumo das 5 pessoas com quem você anda mais. O ser humano não consegue se relacionar com mais de 5 pessoas, em média, tá? Muita gente tem família lá, liga pra mãe, liga pro pai, tem filho, marido. O círculo social é muito resumido, assim, é muito curto, tá? Então, na prática muita coisa do que se vê na rede social não se concretiza, tá? A pessoa tá chorando, tá triste com o boy dela que deixou ela coloca uma maquiagem, faz uma dança de TikTok e ninguém fica sabendo, tá? Que ela ainda ama o ex, que ela tá apaixonada por alguém, etc, etc. Então assim, na rede social é um negócio de plástico, assim, tá? É um negócio de mentirinha mesmo, faz de conta, assim, tá? Pouco do que tá na rede social reflete a realidade na prática. Só que a mulher, num sentido mais genético, neurológico, biológico, a mulher, ela tende a ser, em muitos aspectos, mais emocional do que o homem, tá? A mulher fantasia muito, assim. De certa forma, eu percebo o comportamento de algumas moças, tá? Que elas meio que se descolam bastante da realidade, às vezes, tá? Bom, voltando ao exemplo que eu tava dando, tá? Essa moça, ela foi influenciada aí pelas amigas a morar sozinha, sair fora de casa, tá? Abandonar o marido e tudo mais. Porque ela achou que ela teria a segurança das redes sociais nesse sentido. Por exemplo, se o cara largasse ela teria toda aquela sequência de gados para no meio daqueles montes de gados, curtindo as fotos dela, que ali apareceria um cara alto, bonito, shapeado, boa pinta, rico, que iria assumir ela em um novo relacionamento, tá? Pode acontecer, tá? Mas aqui no meu canal não falo de exceções, eu falo de vias de regra, tá? Então assim, moça já com filho, do relacionamento com o cara e tal, tomou coragem com base na energia das curtidas dos gados, os gados que curtiam as fotos dela na rede social, tomou coragem, saiu de casa. Deu uma semana, ela quis voltar a morar junto com o cara, tá? Percebeu a cagada que tinha feito, percebeu a burrada que tinha feito, e o cara não quis mais, tá? Eles perduraram em um relacionamento aí de mais ou menos 3 anos, mais ou menos aí, depois desse evento, tá? Mas cada um morando na sua casa, assim. E dessa maneira ficou, de certa maneira, eu percebi, insatisfatório pra ela. Mas assim, tentou pegar a rapaziada geral do Instagram, vamos dizer assim. Não pegar, porque não dá pra pegar tudo, mas assim, tentou se validar seu próprio ego com base na quantidade de homens que curtiam as postagens e fotos dela nas redes sociais. E perdeu o casamento, tá? Perdeu o relacionamento com um cara que tava ali valorizando a moça e tudo mais. No geral, esse tipo de padrão, esse tipo de ilusão não acontece muito com os homens, tá?
o que acontece com o homem na vida real, na prática, se reflete também na rede social. A dinâmica com as mulheres já é bem diferente. Como as redes sociais foram projetadas para captação da atenção feminina, tá? Então, o negócio ele superestima, tá? A capacidade da mulher ali. Então, assim, se a menina na vida real tem um lifestyle, tem uma aparência física de uma nota 5, na rede social ela vai ser uma nota 7, tá? Então, se o cara com quem ela tá ali é um nota 5 também, e dá jogo entre os dois, vamos dizer dessa forma, que grosso modo, desculpa ser bem idiota, tá? Desculpa ser bem estúpido, mas assim, se os dois estão ali no mesmo nível, vai chegar um momento que, por causa da rede social e da validação masculina, tá? Ela vai sentir que ela é uma nota 7, uma atriz da Globo. E ela vai pensar que aquele relacionamento em que ela se encontra não está justo, não está fair, tá? E aí ela abandona o relacionamento. Essa é uma das ilusões da mulher mediana, tá? Abandona o relacionamento. Quando ela percebe, ela cai no mundo real. Os caras vão querer ficar com ela, obviamente. Só que o homem, geneticamente, biologicamente falando, antropologicamente falando, o homem não tende a não se prender a relacionamento. Então, assim, indo direto ao ponto, os caras que curtem essas fotos, eles querem sexo, eles não querem dar relacionamento pra mulher, em vias gerais, tá? Ou se dão um relacionamento, e aqui é um ponto muito importante que eu quero salientar, tá? Os caras dão um relacionamento, mas é aquela coisa, você tá se relacionando comigo, eu tô com você, mas se surgir outras eu pego também, entendeu? O cara é mais ou menos isso, assim, os homens são mais ou menos isso, principalmente esses que estão em redes sociais aí na caçada, né? Que não tá na caçada só da moça que tá curtindo ali, como se ela fosse a joia rara, princesinha da Disney a qual ele estava esperando, né? Ele tá atrás de várias, tá? Curtindo foto de várias, buscando validação com várias, tá? Então isso aí é o que se encontra em redes sociais muitas vezes, tá? E aí a moça se ilude e tudo mais, e pode ser que porventura, se tiver uma mente fraca, acabe abandonando um bom relacionamento com um bom homem. E se não abandonar o relacionamento, ela vai pirraçar o cara dentro do... Porque assim, ela vai se sentir uma nota 7, o cara é o nota 5, tá? Ela vai começar a fazer exigências no relacionamento, ela vai ficar bastante exigente, mais jantares românticos, mais validação, mais carinho, mais atenção, porque ela não acha que tá fair, que tá justo ali. Ela tá com um cara que na cabeça dela, ela julga ser menor do que ela, porque ela recebe milhões de validação em rede social, então ela vale muito, entendeu? Na cabeça dela, da mulher mediana, tá? Então assim, mais provavelmente posso fazer outros vídeos que explicam um pouco da ilusão da mulher mediana nas redes sociais, né? Falar até das solteiras e tudo mais. Mas por enquanto eu me atentei apenas a falar desse exemplo que eu citei de fatos reais, tá? Que eu vi acontecer. Da mulher mediana dentro de um casamento, né? Um relacionamento monogâmico, heterossexual, estável, de longo prazo, tá? Eu vi a dissolução iniciada a partir desse comportamento errático, né? Por causa das redes sociais, tá? Eu vi a dissolução de um relacionamento em tese bom, né? Por causa dessa confusão que a moça faz quando vê lá os gados curtindo a foto dela, tá? Modo de falar, vocês me entendam. Não é só curtida de foto, tá? É cara mandando mensagem, etc, né? Muitas vezes caras de alto padrão realmente aparecem na rede social da mulher. Aí você é muito linda, moça, gostaria de me chamar pra sair, etc, etc. Mas assim, nada que ele venha dizer me comove, tá? Eu como homem, nada que ele venha dizer me faz acreditar que ele de fato queira dar a ela um relacionamento sério. Muitas vezes o cara até dá, só que fica traindo, tá? Isso é o que acontece muito hoje em dia, por causa das redes sociais e da maneira como as mulheres encaram o relacionamento com os homens, né? Acreditam que os homens são iguais, que também estão ali querendo colocar uma aliancinha dourada no dedo, etc, etc. Se você chegou até o final desse vídeo, eu gostaria de te agradecer. Tenha uma boa tarde a todos aí.